Se o seu problema é falar em público, veja como driblar a ansiedade e enfrentar as pessoas sem medo. A seguir, para muitas pessoas, só de pensar em ficar na frente de um grupo e mostrar suas ideias, o estômago revira, as mãos suam e as palavras não saem. Veja então as dicas para driblar a ansiedade e falar em público. Você é daqueles que começa a suar frio só de pensar em enfrentar uma plateia para uma palestra ou simplesmente fazer aquele discurso diante de toda a família depois do parabéns para você? Pois, bem-vindo ao time. Falar em público é um medo que atinge até políticos e apresentadores, pode acreditar. Mas já foram desenvolvidas técnicas para vencer esse medo, como controlar a ansiedade, por exemplo. E tudo é uma questão de prática. Com alguns exercícios, o aluno sente segurança para soltar a voz em público. E aqui no estúdio recebemos hoje a campeã mundial de técnicas de oratória, Lena Souza. Bom dia, Lena. Obrigado pela presença. É complicado mesmo, dá aquele suador nas mãos, a pessoa foge, dá um jeito, arruma qualquer desculpa para evitar falar em público. É complicado, mas é possível. Porque nós, voltando um pouquinho ao passado, na nossa infância ou as crianças, os jovens, muitas vezes eles não são incentivados. É visto como uma coisa ruim, é visto como algo muito temeroso, porque você vai passar vergonha lá na frente, você vai ser humilhado, você tem medo do branco. E aí existe a fisiologia do medo. Então, cada vez mais, hoje mudou muito, porque é necessário, hoje a oratória, quando antigamente as pessoas diziam, eu quero fazer curso de oratória, que eu quero ser palestrante. Hoje não. A oratória ela é bem-vinda em qualquer situação, porque hoje você precisa vender uma ideia, para as pessoas comprarem a sua ideia, para ter poder de persuasão. E nós não sabemos, você falou, é complicado, porque nós não sabemos lidar com as reações do medo e da ansiedade. Por que existem essas reações? Porque quando eu estou na zona de conforto, Rafael, aquilo que eu conheço, aquilo que eu domino, eu me sinto bem. É a confiança. É a confiança. Porque o autocontrole, ele acaba sendo primeiro aqui, da sua mente. Tá? E depois você vai criando confiança. Mas o sair da zona de conforto, enfrentar uma grande plateia, e aí existe a ansiedade e o medo. Que é o que acontece com a ansiedade e o medo? As mãos tremem, a voz foge, o coração dispara, parece que a blusa está fazendo isso aqui. Tá? E você acaba criando no seu modo de ver que falar rápido, querer sair daquela situação rápido ou evitar a situação é a melhor saída. Aliás, desculpa, Fabiana, são sentimentos diretamente ligados ao que a gente imagina que os outros vão achar, no caso. Mesmo. E a gente geralmente valoriza muito mais um erro, enfim. Se diminui. Por quê? Você tem adrenalina nesse momento. E a adrenalina, o que eu faço nos cursos, nas minhas palestras, é justamente isso. É mostrar que você tem... Não é que você não vai ter adrenalina, você vai chegar aqui extremamente confiante. O programa ao vivo, vocês não têm adrenalina? Sim. É uma adrenalina positiva. Ela é necessária. Ela é necessária para dar um impulso. Só que as pessoas não sabem, e aí com técnicas e com autoconhecimento, com autoestima, conhecer muito bem o assunto, e uma série de regras para harmonizar isso, é que faz você transformar o seu medo em energia positiva. Então, as pessoas, você falou uma coisa muito certa, vencer o medo de falar em público. As pessoas querem perder o medo. Você não perde o medo, você vence, você supera, você controla. Perder não, é até uma coisa, porque o medo é como o sal, na dose certa, ele é ótimo. Você falou das crianças já no começo da entrevista, né? Dá para começar a preparar isso nas crianças já? De que forma fazer isso? Primeiro assim, os maiores traumas dos alunos, que hoje eu convivo com isso, são mais de 10 mil alunos formados em oratória, quando eu peço para ele relatar e fazer algumas práticas, ele puxa sempre coisa lá do passado. Então, hoje a mãe e o pai dizem assim, meu filho é tão bonzinho, tão quietinho, né? Às vezes, por exemplo, qual era o meu trauma de oratória? A professora dava como castigo, quem fizesse bagunça, fizesse alguma coisa fora do contexto da concepção dela errado, ia falar em público. Então, acaba acontecendo lá na infância coisas que acabam traumatizando lá na fase adulta. Então, hoje não tem idade para oratória. Por exemplo, a JCI, no qual eu ganhei o Campeonato Mundial de Oratória, é uma organização que faz o concurso de oratória nas escolas. Para incentivar o quê? Porque ele vai para o mercado de trabalho mais preparado. Ele não vai essa geração Y que só quer saber muito de computador e não socializa mais, não cria mais o diálogo. Então faz a criança, o jovem desenvolver as habilidades o quanto antes. Por quê? Você vai passar pela vida acadêmica, graduação. Como é difícil falar em público em apresentações na faculdade. E acaba sendo o maior laboratório. Aí vem a banca, a temida banca. Depois ele está no mercado de trabalho. Então hoje o tímido... ele é massacrado no meio corporativo, porque ele tem grandes ideias, ele tem excelentes ideias, só que ele não
se expõe. E precisa saber defender, porque né? oratória são holofotes. Oratória você está em evidência, oratória você é o centro das atenções. Então tem que saber lidar com isso para ser uma pessoa que venda uma ideia. Porque hoje quem controla, no mundo de hoje, as pessoas mais influentes são as pessoas mais comunicativas, é só você observar. Né? Então como isso é importante? Nós desenvolvemos a habilidade de comunicação. Agora, além de, claro, estar bem informado para defender uma ideia, tem gente que está bem informada e não consegue. Tem alguma dica para desenvolver essa habilidade? Dica simples, está com algo na mão, respirar, enfim. Tem alguma dica? São várias, né? O que você falou, eu pedi resumidamente. Então, eu digo sempre que a premissa de um bom argumento é você conhecer o assunto. Ponto inicial. Esse é o pontapé inicial. Esse é o pontapé inicial. Porque o mundo de hoje não permite mais que você fique enchendo linguiça ou que você queira falar de coisas que vai achar que o público não vai entender. Não dá mais, ou não temos mais paciência para isso. Então, você quer passar credibilidade, você conhece o assunto. O segundo ponto é o seguinte, é muito treino, é muita preparação, é muita insistência em si mesmo, porque as pessoas às vezes não Como deu é que é certo, esse treino? Aquele né? falar na frente do espelho ainda O espelho funciona? ajuda. Eu sempre digo assim, treinar na frente de outras pessoas. Reunir a família. Família é bom para isso, né? Colegas de trabalho. E depois trabalhar o quê? Por que o espelho, até certo ponto, é bom? Mas o espelho você fica calmo. Você tem que trabalhar a adrenalina. Então, respiração diafragmática, né? Saber usar a questão maior evidência da oratória, além dos bons argumentos, é a linguagem corporal. Então, as minhas mãos, posicionamento do meu olhar, a minha expressão facial. Então, por que no curso de oratória acabamos tendo o aluno acaba se desenvolvendo? Porque eu trabalho com filmagens, com feedback. Ele vai lá na frente várias vezes, ele depois termina no final do curso, ele vê a sua própria imagem. Então, filme. E outra, a maior dica, se eu quero dirigir bem, se eu quero me comunicar bem, se eu quero tocar um violão, eu preciso ter habilidade, eu preciso praticar. Então, quanto mais você sair da zona de conforto, quanto mais você buscar esse diferencial, você vai aprender a lidar com a adrenalina, ter noção de gestos, de ansiedade e de linha de raciocínio, que é tão difícil, não é? E o curso de oratória é excelente. Excelente. Helena, muito obrigada pela participação conosco aqui, mais Obrigada sucesso. a vocês. Chegar também. lá com certo medinho é normal também, É tá lá normal, pra isso. um instinto natural, né? É só saber lidar com isso. Obrigado. Obrigada, bom dia.